Boa noite, Igreja de Jesus. Estamos mais uma vez reunidos para louvor e glória ao nosso Pai, para orarmos, clamarmos ao Senhor, buscarmos a grandeza do nosso Senhor e aprendermos dele. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos por esta noite, por esta graça do Senhor, que o Senhor nos dá o privilégio de estarmos juntos para lermos a tua palavra, orarmos ao Senhor, para aprendermos de ti, Senhor. Bendito o teu nome, porque o Senhor se faz presente conosco. Que o Senhor nos ajude, nos ilumine, que o Senhor se faça presente nos abençoando. Nós te invocamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, louvado o Senhor por esta noite. Vamos ler a palavra do Senhor em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 9. A rainha de Sabá visita a Salomão. Os irmãos conhecem esse texto. 2 Crônicas 9, de 1 a 8. O texto nos diz assim: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros, e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama a Israel, para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Um texto edificante da palavra do Senhor. O Senhor que se agrada de Israel, ama a Israel, como nós lemos aqui nas palavras da rainha de Sabá neste texto. E este Deus que ama Israel, que abençoa o seu povo, é este Deus que estamos adorando nesta noite, e vamos colocar diante dele agora nossos louvores por tudo que ele tem feito por nós. Também pedir perdão pelos nossos pecados, colocarmos diante do nosso Pai nossas angústias, da sua família, da sua vida, das lutas que você tem enfrentado. Coloque diante do Senhor as pessoas próximas, aquelas que estão enfermas, aflitas e necessitadas. Que o Senhor nos ajude, vamos orar, entregar no altar do Senhor nossos louvores, clamores, em oração silenciosa durante alguns instantes, irmãos e irmãs.
Deus grandioso, Deus de Salomão, Deus de graça, Deus que ama Israel, estamos na tua presença. Te adoramos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, a salvação, a vida, a graça, a luz e tudo mais, o trabalho, a família. Quantas bênçãos, ó Deus, das tuas mãos nas nossas vidas, por misericórdia, graça e compaixão. Nós te adoramos. Também clamamos ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados, que são tantos diante de ti. Lava-nos e purifica-nos, ó Pai, pois precisamos da restauração espiritual. Tenha misericórdia de nós. Ó Deus de graça, que ama Israel, como lemos no texto, apesar das nossas falhas e limitações, sê com o teu povo aflito, enfermo. Tenha misericórdia daqueles que estão enfrentando, ó Deus, hospitais, estão nos leitos, acode pelo teu poder. Restaura a saúde de crianças, jovens, famílias. Sê propício, Senhor, pois nós precisamos de ti. Tenha misericórdia, nós te clamamos, dos irmãos que precisam de emprego, de trabalho. Abra as portas, ó Deus de Israel. Também, Senhor, restaura famílias. Quantas famílias em dificuldades de relacionamento, quantas pessoas distantes da tua casa, afastadas das tuas veredas, que o Senhor esteja buscando, que o Senhor esteja restaurando espiritualmente, que o Senhor esteja renovando os lares, abençoando os irmãos e irmãs que estão conosco nesta noite, aqueles, ó Deus, que colocam diante do teu altar as aflições e angústias dos seus corações. Sê propício, Senhor, e responda pelo teu poder. Louvado o teu nome pela tua igreja, pelo teu povo, abençoe a nossa igreja, o pastor, os líderes, as famílias, as atividades da nossa igreja. Conceda a tua graça e a tua bênção, ó Deus. Também oramos pelos missionários, servos do Senhor neste mundo, no nosso país, quantos neste momento sofrendo prisões, perseguições. Tenha misericórdia, alcança o teu povo com a tua graça, com a libertação, com fé, com renovação espiritual. Visita, nós te clamamos, ó Deus, as igrejas do Senhor neste mundo, povo do Senhor em diversas partes, que carece do Senhor e depende da tua intervenção. Sê propício, Senhor, nós te clamamos, a todos aqueles nas suas diversas ansiedades, necessidades, que possamos descansar na tua grandeza, descansar nos teus cuidados, que possamos confiar na tua providência. Bendito o Senhor que sempre nos conduz em triunfo. Esteja nos ajudando, Senhor, pois sem ti nós nada podemos fazer. Sem ti, ó Deus, estamos perdidos e abandonados, mas contigo, conforme diz a tua palavra, somos mais que vencedores. Bendito seja o Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós oramos essa noite e te agradecemos no nome amado de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, povo de Deus, vamos abrir agora nossas Bíblias no texto que se encontra em 1 Coríntios 14, 26 a 40. 1 Coríntios 14, de 26 a 40. O texto nos diz assim: Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem,
que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Texto para nossa meditação nesta noite. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, bendito o Teu nome, Senhor, pela Tua providência. Esteja com o Teu Espírito nos iluminando, nos ajudando no entendimento das Tuas verdades nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, irmãos e irmãs, temos um texto aqui cujo título é A Necessidade da Ordem no Culto. E nós queremos promover um estudo com o objetivo de entender a necessidade de se fazer o melhor em qualquer situação, principalmente ao organizar um culto a Deus, seja na igreja ou em casa. Nós podemos dar como título a organização do culto, a partir desse texto de Coríntios, querida igreja. Tudo seja feito, o primeiro aspecto, tudo seja feito com decência e ordem, é o que temos no texto. Nós sabemos que nosso Deus exige ordem e não suporta confusão. Vejamos isso tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o culto era bem preparado, com todos os cuidados. Basta olharmos os detalhes do culto no Antigo Testamento, tanto da construção do tabernáculo, do cerimonial do culto no Antigo Testamento, e vemos como Deus aprecia um culto bem preparado, bem organizado. Davi, por exemplo, era de um zelo sem medida quanto ao culto ao Senhor. Tudo deveria ser muito bem organizado, com os sacerdotes distribuídos em suas devidas funções. Havia ali uma organização sacerdotal no Antigo Testamento para a execução do serviço do Senhor. Os porteiros, os instrumentistas, os sacrificadores, os assistentes, tudo dividido. Os irmãos se lembram, os irmãos já leram textos do Antigo Testamento sobre isso. Os cantores, os tesoureiros, todos eles, nós temos isso em Crônicas e em diversos outros livros do Antigo Testamento. Também Salomão tinha um cuidado especial com o culto. A rainha de Sabá, neste texto que lemos primeiramente, no primeiro texto que lemos, se mostrou muito impressionada com a ordem do serviço prestado ao Senhor.
muito interessante que a rainha de Sabá notou detalhes de todo aquele reino de Salomão. E ela também notou detalhes dos cuidados do rei com o culto ao Senhor. E nós vemos no texto que lemos em primeiro lugar, que ela ficou como fora de si com o holocausto que se oferecia na casa do Senhor. O holocausto que se oferecia na casa do Senhor. Ou seja, Salomão não cuidava do reino, dos demais aspectos e abandonava a casa do Senhor. Não. Ele tinha como primordial os cuidados da casa do Senhor. E ela ficou como fora de si ao ver todo esse cuidado, todo este zelo ali de Salomão. Nós lemos no texto. Mas, irmãos, o Antigo Testamento nos aponta sobre o bom preparo do culto, mas o Novo Testamento também nos ensina sobre a ordem do culto. O próprio Senhor Jesus Cristo nos convida a servir ao Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa alma, nossa força e entendimento. Coração, alma, força e entendimento. Nós vemos também no apóstolo Paulo que nos orienta a sermos muito zelosos com as coisas de Deus. Aos Coríntios, no segundo texto que lemos, o apóstolo fala da decência e da ordem necessárias ao culto. Nós vimos isso no texto, né? Nós temos ali a reunião ou as reuniões da igreja primitiva, que podem servir como modelo também em seus respectivos aspectos aplicados ao culto na modernidade, no povo do Senhor. Tem um autor que diz assim, esta frase: até hoje não consegui descobrir nenhuma contradição entre o culto ser agradável a Deus, organizado, decente e também atraente para as pessoas. E ele diz isso, né? Que o culto, primeiramente, agradável a Deus e também atraente às pessoas na sua organização, na sua decência, na sua ordem. O culto, então, irmãos e irmãs, este culto precisa ser organizado, precisa ser preparado com muito zelo. Isto não significa que ele deva ser inflexível com o programa, mas deve ter uma linha traçada. No que estiver ao nosso alcance, devemos fazer então o melhor para Deus, usando os dons que Ele nos dá. Nós temos aí, com respeito a esses dons que o Senhor nos dá, você tem usado os dons que o Senhor tem concedido a você nos cultos e no serviço ao Senhor? O que nos diz Eclesiastes 9:10? 9:10 nos diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então a primeira parte desse texto de Eclesiastes nos ensina e nos diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Fazer o melhor para o Senhor, com ordem, decência, e realizar um culto no lar, também com os cuidados devidos. O culto na igreja e o culto no lar. Nós devemos seguir estas orientações. O formato do culto muitas vezes pode ser diferente numa casa ou no lar, pode ser mais informal. O ambiente é um ambiente do lar e mais informal, mas a liturgia, a reverência, a organização precisam ser alvos do esmero da parte dos organizadores. Muitas vezes nós temos cultos nos lares, também nas congregações e nas igrejas. Essa preocupação com a ordem, com a decência deve permear todos estes serviços ao Senhor, os cultos prestados ao Senhor. Algumas orientações, irmãos e irmãs, nós podemos observar
para um culto bem organizado. Vamos ver algumas observações, são sugestões ao oferecermos um culto ao Deus Todo-Poderoso, seja na igreja, na congregação, seja no lar. Algumas observações práticas para que possamos observar. Primeira, providencie para que o ambiente do culto esteja em ordem. Os responsáveis pelo culto devem observar se os lugares para sentar estão confortáveis, bem organizados, limpos, se a iluminação é suficiente, se a sonorização está adequada, se os instrumentos estão prontos, os músicos, enfim, se tudo está em ordem. Se o culto é no lar, deve-se lembrar as crianças, o atendimento delas, providenciar de repente pessoas, situações para ficar com os pequenos, a fim de que tenham um tempo adequado para eles. Então, perceba que o ambiente deve ser bem organizado, inclusive as questões dos lugares, das músicas e do atendimento às crianças. Há um texto em 1 Crônicas que nos fala acerca das diversas funções daqueles que atuavam na casa do Senhor. E quando nós lemos 1 Crônicas 25:6, nós temos as funções dos cantores e nos diz assim o texto: todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, os cantores, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Gedutum e Emã debaixo das ordens do rei. Então nós temos no Antigo Testamento essa orientação de Crônicas e temos lá várias orientações dos serviços e das funções, e temos aqui uma ordem, uma diretriz, uma orientação daqueles que prestavam esse serviço, os cantores. Então tudo era feito debaixo da ordem do rei, dos pais, dos orientadores, com decência, com sequência, com direção. Um outro aspecto que nós podemos observar quanto a essas observações práticas é o seguinte: prepare o programa do culto com antecedência. Confirme se as músicas, recepcionistas e conselheiros estão preparados. Se possível, imprima o programa e distribua a cada participante o boletim, o programa, como fazemos na nossa igreja. Nos lares, certamente o ambiente estará mais descontraído. Contudo, a mesma orientação descrita serve para o culto tanto no lar como na igreja. É útil essa preparação do programa, que nada seja feito de qualquer maneira. O texto de Jeremias é importante para nós. Ele nos diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Que nós possamos observar, atender o chamado do Senhor e fazermos a sua obra com zelo, com dedicação e nunca relaxadamente, seja no culto, na obra do Senhor, no serviço da música, em todas as atividades. Podemos caminhar nessas orientações práticas e podemos observar mais uma: que o líder esteja no local um bom tempo antes do culto. Isso é interessante, irmãos, a questão do tempo. Só assim o líder, o responsável, ele poderá se preparar para os imprevistos, sem correria, sobre os últimos detalhes do culto. É tão horrível percebermos que muitas vezes um culto, uma obra, um serviço ao Senhor está sendo feito de última hora, com correria, faltando coisas, falta de preparação. Isso não deve ocorrer. Isso não deve ocorrer. O tempo antes e depois do culto são importantes para que os líderes, os irmãos responsáveis, tenham um contato mais próximo com as pessoas, sejam suas ovelhas, os convidados, as pessoas que ali se aproximam
para ouvir a palavra do Senhor e possam se admirar, como a rainha de Sabá se admirou, daquela organização dos holocaustos de Salomão, que os nossos serviços também sejam bem prestados ao Senhor e assim sirvam de testemunho do nosso cuidado, zelo para com o trabalho do Senhor. Jesus nos dá importância e dá o exemplo sobre isso, de dar atenção às pessoas, de dar atenção à obra do Senhor. Nós precisamos fazer as coisas, então, no devido tempo, sem afobação, com as pausas necessárias, com as preparações necessárias, a fim de que tudo esteja em ordem, com o tempo bem administrado. Outra observação importante, irmãos e irmãs, estamos estudando sobre a ordem do culto a partir de textos do Antigo Testamento e também aqui de Coríntios, nas orientações paulinas. Veja bem esta orientação. Permita que várias pessoas participem do programa do culto. Nós temos ali a liturgia, nós temos a preparação, e é interessante diversificar esta participação entre aqueles que têm compromisso, que são preparados para isso. As partes do culto, leitura da Bíblia, louvor, intercessão, avisos, etc., devem ser realizados por pessoas diferentes, se possível. Isso quebra possíveis monotonias e permite que os dons sejam exercidos. Nós lemos no texto de Coríntios a questão das mulheres permanecerem caladas. Vamos observar esse detalhe quando Paulo nos fala em Coríntios. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas. Precisamos entender isso. Alguns teólogos identificavam isso num problema ali particular, tópico daquela igreja, pois algumas mulheres estavam causando problemas justamente com respeito à ordem do culto. Então, Paulo, segundo alguns autores, indica que para aquela situação específica as mulheres deveriam estar caladas, a fim de que houvesse uma reorganização do culto ao Senhor, não significando que as mulheres devam ficar caladas em todas as situações e épocas. É uma situação específica daquela igreja, segundo alguns estudiosos. Então, quando nós falamos isso, que várias pessoas devem participar, inclusive as mulheres, que têm uma participação especial nas orações, nas leituras e também nas atividades da igreja. Uma outra observação que nós podemos ter de maneira prática é esta: planeje o culto em volta de um tema. Planeje o culto em volta de um tema. Ter um tema explícito facilita a organização do culto, seja onde for. Assim, todas as ações estarão voltadas visando o mesmo objetivo, favorecendo assim a adoração e também a edificação da igreja, conforme lemos no texto que Paulo fala, seja tudo para a edificação do povo de Deus. Um outro aspecto que nós podemos aprender é o seguinte: reduza o número de avisos no culto. Culto não foi feito para dar avisos. Culto foi feito para adoração e serviço ao Senhor. É possível, sim, que os avisos sejam dados, mas de uma maneira controlada, muitas vezes colocando no próprio boletim já os avisos. Eles podem ser expostos em transparências também, após o culto ou antes um pouco. Nós podemos fazer isso de uma maneira racional e inteligente e podemos aproveitar bem o tempo e termos também o apoio das redes sociais. Então, cuidado com os avisos nos cultos, com certas informalidades que podem quebrar a liturgia do culto, a seriedade do culto, o serviço ao Senhor naqueles momentos de culto. Nós temos, por exemplo, no nosso boletim da igreja, muito bem construído e edificado, uma coisa interessante que tem sido colocada: avisos para o culto. Você já deve ter lido.
no nosso boletim. E são orientações práticas interessantes. Por exemplo, durante o culto, solicitamos essas observações. Ao sentar-se, prefira os bancos mais à frente, a questão das colocações dos bancos e você optando por eles. Os casais que evitem aqueles contatos próprios da intimidade entre si no culto ao Senhor. Silencie as notificações de chamadas e redes sociais. Evite trazer alimentos e bebidas. Também a orientação das crianças sob sua responsabilidade a não subirem nos bancos. Dê atenção aos diáconos, pois eles poderão convidar você a colaborar com alguma situação. Nós temos isso sendo colocado nos nossos boletins. Importante para nós. Concluindo, irmãos e irmãs, nosso Senhor é perfeito e tudo o que fazemos para Ele deve buscar a perfeição. O culto ao Senhor deve agradar ao Senhor primeiramente. É um momento de nos apresentarmos ao Senhor com alegria e com reverência. Então, querida igreja, povo de Deus, o versículo 14 do texto de Paulo é um sumário conciso do capítulo que ele nos diz: tudo, porém, seja feito com decência e com ordem para a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos dirija. Amém.